clicar na caixinha. Muito boa noite, senhoras e senhores. Nós estamos no final dessa que foi uma semana comemorativa ao 3º aniversário de fundação do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Eu gostaria, antes de mais nada, enquanto nós vamos admitindo a entrada dos conferencistas, de agradecer de maneira bastante carinhosa a presença de todos os que estiveram conosco, seja em algum dos 5 dias de palestra, incluída aqui hoje, seja em todas as palestras. Eu espero, e na verdade eu tenho certeza que nós procuramos fazer o melhor de nós. E espero que cada um dos senhores e das senhoras que nos prestigiaram com as suas presenças tenham aproveitado o trabalho todo que foi feito. Nosso muito obrigado. Eu vou iniciar colocando o nosso vídeo institucional e logo em seguida eu devo apresentar aos senhores o chefe de polícia Shane Catbury, de Salt Lake City, e a tradutora Elisette Bond, que deve em seguida tomar as rédeas da tradução. Eu pretendo enviar para os senhores pelo chat ou por contato todo o texto também que, graças à nossa tradutora, doutora Elisette Bond, ela fez questão de trazer todas as respostas às perguntas que foram previamente formuladas na versão original em inglês, texto produzido por Shane, mas ela trouxe também ao lado, em colunas, a versão em português, facilitando em muito o trabalho. A dinâmica vai ser bastante tranquila, diferentemente de ontem, onde nós tivemos 3 estrangeiros, um português, que fala a nossa língua pátria, um francês e um espanhol, que não deveriam falar, mas falam e falam fluentemente, nós conseguimos compreender. Hoje, nós temos um norte-americano que não fala português, daí porque eu já, desde já, vou repetir várias vezes isso ao longo desse nosso encontro, dessa nossa conferência, eu agradeço Elisette Aquila Bond, que, além de ser uma amiga muito querida, uma pessoa altamente qualificada no campo da educação, prazerosamente e com muito orgulho, a minha tia, que vive nos Estados Unidos. Depois ela fala mais um pouco sobre ela. Já antecipei a ela que eu gostaria que nós tivéssemos um encontro não casual, porque trata-se de um evento solene, formal, acadêmico, mas, ao mesmo tempo, solto, livre, sem tantos formalismos. Então, pedi a ela que depois se apresentasse, contasse um pouco da história da sua ida aos Estados Unidos e, já aclimatados, deixássemos também Shane muito à vontade. Ele também deve contar um pouquinho da vida dele, e aí a gente segue para as perguntas que foram formuladas. Ao final dessas perguntas que são formuladas e que nós teremos a ajuda de Elisette, nós abriremos um espaço para eventuais questões. A única advertência que eu faço a todos nós é que as perguntas, quando formuladas, têm que ser feitas de uma maneira bastante coloquial. Por quê? Porque a Elisette, ela não domina assuntos policiais, e nós temos termos técnicos que geralmente só nós conhecemos. Shane, como é policial, certamente terá para cada um desses termos uma compreensão diferente. Então, por isso eu digo que, ao formularmos eventuais perguntas, que nós procuremos usar tudo menos os jargões que são usados aqui no nosso país. Jargões policiais ou qualquer tipo de comunicação nesse sentido. Uma linguagem mais coloquial possível. Fiquem por esses instantes enquanto nós fazemos a exposição, a admissão dos colegas em sala. Fiquem com o nosso vídeo institucional.
Rigor científico, isenção ideológica e liberdade intelectual. Sob esses valores, em 19 de outubro de 2017 era fundado o Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Hoje somos mais de 50 gestores de polícia, mestres e doutores, espalhados em 17 unidades da federação. Em pouco mais de um ano, nossa revista científica já conquistou a qualificação B4 do sistema Qualis da CAPES. Nesta semana, ao comemorarmos nosso terceiro aniversário de fundação, podemos dizer que presenteamos a comunidade científica com mais de 80 artigos, produzidos por mais de 100 pesquisadores. Nas quintas-feiras, nossas palestras no Diálogos Acadêmicos da Segurança Pública já trouxeram ao debate representantes do Senado da República, das Secretarias Nacionais de Segurança Pública e de Ensino e Segurança Pública, da Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais e do Poder Judiciário, Ministério Público, IBAMA, além de outros tantos pesquisadores do setor. Agora, a sua presença entre os mais de 360 inscritos neste congresso é o nosso maior presente. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas ao Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Rigor científico, isenção ideológica e liberdade intelectual. Sob esses valores, em 19 de outubro de 2017 era fundado o Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Hoje somos mais de 50 gestores de polícia, mestres e doutores, espalhados em 17 unidades da federação. Em pouco mais de um ano, nossa revista científica já conquistou a qualificação B4 do sistema Qualis da CAPES. Nesta semana, ao comemorarmos nosso terceiro aniversário de fundação, podemos dizer que presenteamos a comunidade científica com mais de 80 artigos, produzidos por mais de 100 pesquisadores. Nas quintas-feiras, nossas palestras no Diálogos Acadêmicos da Segurança Pública já trouxeram ao debate representantes do Senado da República, das Secretarias Nacionais de Segurança Pública e de Ensino e Segurança Pública, da Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais e do Poder Judiciário, Ministério Público, IBAMA, além de outros tantos pesquisadores do setor. Agora, a sua presença entre os mais de 360 inscritos neste congresso é o nosso maior presente. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas ao Instituto Brasileiro de Segurança Pública.
Boa noite, senhoras e senhores, aqueles que acabam de chegar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aqueles que acabaram de entrar na sala. Já o fiz aos colegas que haviam chegado mais cedo. Nós encerramos nessa sexta-feira o ciclo de palestras comemorativo ao 3º aniversário de fundação do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Nós tivemos ao longo dessa semana, basta lembrar, Ricardo Salles fazendo a abertura na segunda-feira, ele que é o ministro do Meio Ambiente atual. Na terça-feira nós tivemos a presença do general Santos Cruz e do professor Ricardo. Na quarta-feira nós tivemos o pesquisador Daniel Cerqueira. Na quinta-feira, ontem, nós tivemos a presença de 3 convidados internacionais: Romain Pesce, capitão da Gendarmerie Francesa, José Ángel Malo, major da Guarda Civil Espanhola, e Paulo Gomes, superintendente da Polícia de Segurança Pública de Portugal. No encerramento, nós temos hoje a satisfação de apresentar a cada um de vocês ele que é chefe de polícia em Salt Lake City, Estados Unidos, estado de Utah, e ele é acompanhado por Elisete Bond, que fará a tradução. Eu dou as boas-vindas a Elisete e aproveito já de início para saudar cada um dos acadêmicos policiais de Santa Catarina que vem nos prestigiando a semana toda. E, ao fazê-lo, eu gostaria de saudar de uma maneira bastante carinhosa o seu comandante-geral, o coronel Dionei Toné. E também saudar o tenente-coronel Miguel Ângelo da Silveira, que é também gestor de ensino nesse estado. Eu gostaria de agradecer o Dr. João Batista, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o coronel Fernandes, que esteve conosco, que é do Centro de Altos Estudos em Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a nossa associada, que hoje se acha na Secretaria de Gestão e Ensino de Segurança Pública, a doutora Tatiane Vilarinha Ferreira Vilarinha, perdão. Eu gostaria de saudar o Major Deprat, que também se encontra em Brasília, prestando serviços no governo federal. Coronel Leibniz, ex-comandante da Polícia Ambiental do Estado de Santa Catarina. Coronel Onivan, da Polícia Militar da Paraíba, o doutor Alceu Correa Júnior, juiz de direito de Catanduva, interior do estado de São Paulo, o coronel Henrique Grion Júnior, foi chefe de gabinete do Comando Geral da Polícia Militar do estado de São Paulo. Mais uma vez, agradecer a presença de Eugênio de Campos Júnior, vice-prefeito de Caraguatatuba, interior de São Paulo, do nosso diretor estadual do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, coronel Hélio Hiroshi Ramada, que é, inclusive, um dos autores de várias obras que foram expostas no vídeo institucional de hoje. Agradecer a Major Tatiana, da Polícia Militar da Bahia, recém-ingressa no Instituto. O coronel Raul Justum Bizarria, ele que foi diretor de ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Saudar carinhosamente um dos mais novos associados assíduo aqui nesse ciclo de palestras, o Major Wildson, da Associação dos Oficiais Força Invicta do Estado da Bahia, o Coronel Queiroz, nosso associado e comandante de Polícia Ambiental no estado do Mato Grosso do Sul, o Coronel Reis, companheiro antigo do estado de Mato Grosso, e sem maiores delongas, feitos os anúncios, feitos os agradecimentos, eu gostaria de passar a palavra inicialmente para a nossa tradutora, a doutora Elisete Bond, que vai falar um pouco de si, um pouco da sua experiência nos Estados Unidos, e se sentir à vontade, já pode pedir ao nosso comandante Shane que ele dê um oi. Essa parte nós vamos compreender claramente. Hi, Shane. Ok, se for a minha parte agora, eu Sim. quero dar uma boa noite para vocês. Eu estou falando daqui, como vocês sabem, dos Estados Unidos, mas o Brasil é minha pátria querida e eu sinto muita falta dele. Eu já vivo aqui nos Estados Unidos há 25 anos. Vim para cá com o intuito de aprender a língua e acabei que fui ficando e já há 25 anos estou aqui.
Trabalho com a faculdade, é uma faculdade estadual. Desde que cheguei aqui para aprender a língua e comecei a trabalhar. Foi o que me ajudou muito a aprender a língua e aprender o trabalho. E fui mudando de posição para posição, e hoje eu sou uma conselheira líder na área de arte e comunicação. Isso é tudo para mim, e como o Azor disse, eu sou tia dele, então ele pediu que eu fizesse essa tradução, e eu vou ser muito sincera e já começo pedindo desculpa para vocês, porque eu nunca trabalhei com isso, nunca fiz tradução, e nunca fiquei na frente das câmeras também. Essa é a minha primeira vez, é a minha primeira experiência. Vocês perdoem os meus erros, as minhas falhas, quando eu ficar um pouco gaga, vocês me perdoem por isso, tá certo? Mas eu vou fazer o melhor que eu puder para traduzir. A tradução já está feita, mas para que eu possa passar para vocês o que o Shane está falando. Shane, would you like to just say a little bit about yourself? Sure. I would say thank you for inviting me. It's only 48 degrees here in Salt Lake City. Wish I was there, but with COVID-19, this is the format we're doing, and I will do a kind of an overview of what I was asked to talk about police services in the United States, and then we will try to complete in a timely manner, so if there's any questions that I can answer for everybody. Ok. Vocês precisam que eu traduza o que ele disse? Ok. Ele agradeceu a oportunidade de estar aqui com vocês, que vocês deram a ele de falar um pouquinho para vocês sobre o sistema policial aqui nos Estados Unidos. Ele disse também que, por causa do Covid-19, as coisas hoje têm que ser virtuais e que está tudo bem. Ele vai tentar responder as perguntas de maneira que caiba no tempo que a gente tem, e que, se houver tempo, ele está disposto a responder perguntas que vocês tenham para ele. Desculpem. Antes de começar a entrevista com o Shane sobre questões policiais, eu sinto que talvez seja necessário a gente compreender um pouco como é que funciona a divisão mesmo, não geográfica, mas geopolítica nos Estados Unidos. Como é que é a divisão administrativa? Por que eu te pergunto isso? Porque a gente conhece muito, aqueles que já estiveram aí, às vezes vão a turismo, e às vezes no turismo o que você não vai fazer é ficar visitando órgãos públicos, você vai para pontos turísticos. Mas talvez boa parte de nós conheça os Estados Unidos enquanto turista, e um pouco mais a partir daquilo que se vê na Netflix, em filmes policiais. E se fala muito do xerife, se fala muito de uma estrutura de cidades chamada condado, o xerife do condado. Na nossa realidade aqui, a nossa organização político-administrativa, você conhece bem, porque é brasileira, nós temos a União, formada por todos os estados, São Paulo é só um deles. Nós temos o estado, a província em alguns países, São Paulo é uma dessas, e dentro do estado nós temos os municípios. Né? Basicamente, essa é a nossa estrutura. União, estados, município, à exceção do Distrito Federal. Os Estados Unidos inventaram o federalismo, foram eles que inventaram essa coisa de repartir em fatias e acabaram com a ideia de um estado unitário. Criaram os estados, a partir das 13 colônias. Acontece que aqui, no modelo brasileiro, nós não temos essa coisa chamada condado. Então, para a gente entender bem a questão policial, que é a que ao final vai nos interessar, sabe-se que aí há uma série de agências policiais. Há policiais municipais, há policiais estaduais, há policiais federais. E é exatamente para a gente compreender bem isso, talvez essa figura do condado e da divisão da estrutura administrativa do país possa ser explicada por você, que é uma americana já há bastante tempo. Ok.
Nos Estados Unidos, é quase a mesma coisa, tá? Tem a União, tem os Estados Unidos todo, tem os estados, que são 50, os estados são independentes. E tem as cidades também. Só que dentro das cidades, eles unem algumas cidades, quando as cidades estão ligadas, como, por exemplo, o ABC Paulista, que são várias cidades, tá? Eles se juntam, e é isso que é o condado ou o distrito. E quando se fala no xerife, seria como se fosse o chefe, o delegado desse condado, que englobam várias cidades. Tá? São aquelas cidades que são umas ligadas às outras. Então, são vários distritos ou vários condados dentro de um estado. E os estados, em muitas áreas, eles funcionam completamente independentes. E só para completar mais uma coisa que não foi citada, é o seguinte, que na área municipal, os policiais são diferentes do Brasil, porque, pelo que eu me lembro, no Brasil, para você ser um policial, você tem que ser concursado, existe um concurso dentro do Estado. Aqui, não. Nos municipais, os policiais são independentes, são como se fossem companhias privadas, as agências são privadas, onde os policiais eles entram e saem a todo momento. Entendi. Bom, acho que visto isso, vamos chamar o nosso convidado para falar também, né? Eu vou começar a primeira pergunta, e com o seu auxílio a gente vai chegando lá. Tá certo. Eu gostaria de saber do Shane, há quantos anos, há quanto tempo ele é policial, como é que ele entrou no sistema de segurança pública? Você já adiantou alguma coisa com relação ao processo seletivo? Houve um processo de seleção, no caso dele ou dos colegas dele? E quais foram os requisitos ou os requerimentos? Quais são as condições para ser um policial? Claro que ele vai contar a forma pela qual ele entrou, mas talvez ele conheça também de outros colegas. Essa é a pergunta. Tá certo. Shane, we will start with the first question for you. So, for how long have you been a police officer? And how did you get into the public security system? And also, is there any selection process to get in? And if there is, what are the requirements for that? Okay, thank you. I've been in law enforcement for over 23 years. The first part of my career, I worked for a local police agency in a large city where I gained a lot of experience in a variety of cases that I was called to. This gave me the foundation for my current position as the chief of police for a state college of higher education here in Utah. I've always wanted to serve people, and I've been blessed to have talents of leading others. To become a police officer in the United States, you must first take the National Police Officer Test, which we refer to as the POST test. The POST is a valid job-related test designed specifically for law enforcement use, which measures basic skills: arithmetic, reading, comprehension, grammar, and incident report writing. This will increase your department's hiring efficiency by using the POST to ensure candidates possess the fundamental skills to succeed in training and on the job. Once you pass the test with an 80% correction ratio, you are eligible to be hired as a law enforcement officer. You must then apply for the agency you want to work for. Once hired, you must pass a vigorous background check. That includes investigation that consists of polygraph, criminal history, interview, psychological evaluation. Once you've passed all those, you are enrolled into a police academy, which is a 28-week program, a classroom, course study, and skills training. Once graduated, you start your first 5 weeks in a field training program where you're evaluated daily to ensure you're fit as a police officer. Why don't you go there, and then I'll do the last sentence here in a second. Ok. Esse é o que o Shane respondeu. Ele disse que ele é um policial há 23 anos, que nos primeiros anos da carreira dele, ele trabalhou como policial numa cidade muito grande. E com isso ele ganhou bastante experiência nos casos variados que ele teve nessa cidade grande. Tá? E essa experiência foi fundamental
na posição que ele ocupa hoje como chefe de polícia. E como chefe de polícia, além de ele ser parte da polícia, ele também é do quadro de funcionários de uma faculdade estadual aqui, que é onde eu também trabalho. Por isso, pela experiência que ele teve, essa experiência foi fundamental para que ele possa ocupar o cargo que ele ocupa. O Shane também disse que o desejo dele sempre foi trabalhar e servir as pessoas, e que ele se sente muito abençoado com esse talento que ele tem de servir e de ser um líder dentro do departamento de polícia da nossa escola. Ele diz que para se tornar um policial nos Estados Unidos, como eu disse primeiro, para entrar como policial, ele não é um concurso, mas tem que seguir certas regras. O primeiro passo para quem quer se tornar um policial é fazer um teste, é um teste de seleção, tá? E esse teste é a nível nacional, mas é um teste chamado, em inglês se chama POST, tá? Ele está diretamente relacionado à aplicação de lei. E esse teste também, ele é um teste que mede os conhecimentos matemáticos, como da aritmética, do inglês, na gramática, na interpretação de texto. E também, nesse teste, ele também tem que saber como escrever um relatório, porque ele vai ter que escrever relatórios de incidentes quando acontecer um caso, né, quando ele estiver envolvido num caso. Assim que a pessoa fez esse teste, tá? Ele vai ter que passar com esse teste com 80% no mínimo. Se ele passou nesse teste, essa pessoa está apta, tá, a fazer o treinamento, tá? Não a fazer um treinamento, a aplicar nas agências, como é particular, não é do Estado, tem várias organizações que admitem os policiais, que são responsáveis por fazer o treinamento. Tá? E também, se ele for aceito por esse departamento, por essa empresa, ele vai vai entrar numa escola. Seria uma escola é uma escola de treinamento, tá? Esse treinamento, que essa academia que ele vai fazer, vai ser 28 semanas para testar todos os conhecimentos e aprender. E é de tempo integral. O candidato vai ter que ficar lá 28 semanas de tempo integral, desculpem. Tá? E durante esse tempo, ele vai passar por vários, ou melhor, antes de fazer essa academia, ele vai ter que passar por não é um teste, é uma investigação muito intensa. Seriam dos antecedentes criminais, que envolvem o histórico criminal, vai fazer o teste de poligrafia, vai ser entrevistado e vai passar por uma avaliação psicológica. E quando ele completa esse processo, ele se registra na academia. Quando ele se registra na academia, ele vai passar lá as 28 semanas de tempo integral. Tá? Terminou essa academia, ele vai se graduar, né? Se ele conseguir passar por tudo que tem nessas 28 semanas, ele vai se graduar. Quando ele se graduar, ele vai entrar para a polícia. Quando ele entra na polícia, ele vai ter 5 semanas que ele vai trabalhar como treinamento, e ele vai ser avaliado durante essas 5 semanas. E também essas 5 semanas é para que esse policial ele perceba se é realmente isso que ele quer, se ele quer ser um policial, porque o sonho de toda criança aqui é ser um policial, tá? Os policiais aqui são muito bem vistos, tá? Os pais aconselham os filhos, desde pequenos,
Se você tiver algum problema, se tiver um policial por perto, vá ao policial que ele vai te ajudar. Os policiais aqui, eles têm esse relacionamento com o público para ajudar a todos. Então, essas 5 semanas vai ser uma avaliação para ver se é isso que ele quer e para ver também se ele é capaz de exercer essa função de policial. Tá? E também ele vai... Deixa eu ver o que mais que ele disse aqui. No caso do Shane, tá? Na posição que ele ocupa dentro da faculdade, tá? É preciso ter outros credenciais, tá? Para poder assumir esse trabalho de chefe de polícia, que é preciso, no caso dele, mas não do policial, que é ter um curso superior, um mestrado em justiça criminal. Ele tem que ter 15 anos de experiência como líder na polícia, ele passa por entrevista presencial e também por outros testes. E o que é muito importante é que a ficha de criminal dele tem que ser limpíssima. All right. Did you go over my current role? I'm just wondering. I couldn't understand you. Sorry, Shane, what did you say? Did you go over that last paragraph of my current role, the selection process, or did we stop there? Yes. Yes, I did talk to them about the 15 years experience in a police leadership role, oral interviews and tests. All right, then we will go to question 2. Is he going to ask that, or do we just want to read it and go? Okay, no, he's gonna ask you. So the others who ask you in Portuguese, okay? Perfect. Okay, Azor, é com você. Você está no silêncio. A próxima questão que a gente concebeu foi como é que é a estrutura de segurança pública nos Estados Unidos, né? Você já falou que a gente tem uma união, o país como um todo, né? Mas no nível federal, que tipo de agências existem? E qual? Eu só cito como exemplo, né? Eu sei que o FBI é uma das mais importantes agências, mas também eu sei que há uma polícia nos estados e uma polícia municipal. Como é que funciona isso? Não a forma de admissão dos policiais, mas qual que é a divisão de trabalho entre cada um deles? Quando dá uma ocorrência, quem chega primeiro atende, e como é que, se não existem conflitos, isso se resolve? Okay. So Shane, the question is, how is the public security structure in the United States at the federal, state, and city levels? He put FBI there as just an example as a federal. But this is the question. How is the public security structure? How it works? Yep. Okay. In the United States, the criminal justice system has a number of separate branches. The common goal is public safety. Police departments are part of a larger criminal justice system that includes prosecutors, courts, juvenile justice system, and correctional agencies such as prisons and probation and parole departments. The effectiveness of the criminal justice system is determined by many different agencies on the local, state, and federal levels. Police are one of the most visible representations of the criminal justice system in the eyes of the public. Police departments do not write the laws. They are tasked with the responsibility of enforcing the laws that are enacted by elected officials on the legislature and that are interpreted by the courts. Enforcing laws is just one of the many different roles of police. Other important roles include working with communities to prevent crimes and solve various quality of life problems, maintaining order, and conducting investigations. Police departments are organized in a hierarchical structure, usually with the chief of police as the executive leader. The United States have many levels of law enforcement. Federal law enforcement in the U.S. consists of Federal Bureau of Investigation, which is the FBI, U.S. Customs and Border Protection, Secret Service, Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms and Explosives, ATF. They handle police calls on the United States level. The U.S. state level, State Bureau of Investigations, SBI, Utah Highway Patrol, UHP,
Department of Public Safety, DPS, state-run higher education police departments, and the Attorney General's office. These handle police calls on the state level. And on the local level, we have Sheriff's Office, City Police, Elementary School Resource Officers, and townships. These handle police calls on the local level. Law enforcement in the United States works with partnerships, and all levels are willing to help when it's requested. Each level is responsible for handling their own cases unless the lowest level requests help or if it falls outside of their jurisdiction. Okay. His answer is, numa visão geral do sistema de justiça criminal, tá? Os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, o sistema de justiça criminal tem várias divisões, tá? Com os mesmos objetivos de segurança pública. Os departamentos de polícia são de maior e englobam promotoria, Tribunal de Sistema de Justiça Juvenil, sistema correcional, tais como prisões e liberdade condicional. Essa é a parte. A eficiência do sistema de justiça criminal é determinada pelos vários níveis das agências locais, estaduais e federais. Então, como eu disse para vocês antes, aos olhos do público, a polícia é a representação mais visível do sistema de justiça criminal. Porque o que a gente vê nas ruas, tá, são os policiais, é o que está visível. Tá? Então, eles são os mais visíveis, eles é que estão ali no foco. Tá? Eles têm a responsabilidade de fazer cumprir as leis que são promulgadas, né, por os oficiais eleitos na legislatura e são interpretadas pelos tribunais. Então, a função do policial é, né, fazer com que a lei se cumpra. Tá? Mas fazer cumprir a lei, tá, é uma das funções do policial. Tá? Outras funções importantes, e bem importantes aqui, tá, elas incluem, tá, trabalhar com as comunidades. Os policiais aqui, eles trabalham com as comunidades para prevenir, na prevenção dos crimes, tá? E eles resolvem, e também para resolver vários problemas da qualidade de vida, para manter a ordem e para conduzir investigações. O departamento de polícia, eles são organizados em estrutura hierárquica, geralmente com o chefe de polícia como líder executivo. É assim que funciona. Tá? Então, vamos lá. A aplicação da lei federal, do nível federal. No nível federal, existe o FBI, tá? Existe a proteção das alfândegas e fronteiras, tá? O serviço secreto, e também existe aqui o departamento que lida com o álcool, com o fumo, e armas de fogo e explosivos. E são outros departamentos a nível federal. Tá? A nível estadual, está o Departamento de Investigação do Estado, a Patrulha Rodoviária, é nível estadual também, o Departamento de Segurança Pública, o Departamento de Ensino Superior estadual e o Departamento de Procuração Geral. Então, por que existe o Shane na nossa faculdade? O Shane, ele é um policial, é um chefe de polícia, mas as faculdades, em cada faculdade, existe um departamento da polícia, e é onde o Shane está. Ele não está ligado só à faculdade. Não é porque ele tem um escritório, ele trabalha lá, que é só isso que ele faz, o departamento dele faz. O departamento dele trabalha também na cidade. Tá? E deixa eu ver aqui mais. Então, eles atendem os chamados, eles assistem, né, dão assistência à polícia em nível local. Tá? Então, existe o nível federal, o nível estadual e o nível local. Quando se fala do nível local,
também está se falando do condado ou distrito, onde se unem tem as outras polícias também, tá? Aqui está dizendo, ele diz também que a aplicação da lei aqui nos Estados Unidos, ela tem parceria em todos os níveis. Em todos os níveis existe uma parceria. E que um ajuda o outro quando se é solicitado. Não é porque eu trabalho em outro departamento que eu vou falar, não, isso não é meu trabalho. Não, faça o trabalho no geral, um ajuda o outro. Apesar de que cada nível é responsável para lidar com o seu próprio caso, tá? E se for um nível mais baixo, se solicita a ajuda dos outros, que está fora da jurisdição dele. Mas isso não se resume a não é meu trabalho, eu não vou fazer. Não, um departamento ajuda o outro, um nível ajuda o outro. O Shane, ele é, nesse molde, da União, do Estado ou do município? Utah, Salt Lake City ou USA? Okay, Shane, he's asking you that in your position as a police officer, are you in city level, state level, or federal level? Currently, I'm at state police, so state of Utah. Ok. Ele está no nível estadual dentro do estado de Utah. Bom, então, a próxima questão que a gente formulou, imaginando que pudesse ser um conhecimento de interesse de todos, hoje ele é diretor de segurança numa faculdade estadual, né? É um policial estadual, está em nível estadual. E aí a questão prática é, se ocorrer um crime leve, uma agressão, ou um crime contra a propriedade, um roubo, um furto, ou, numa terceira hipótese, um crime grave, um homicídio, aí no ambiente acadêmico, ele deve chamar a polícia de outras agências, a municipal, um outro departamento da estadual, ou deve chamar uma agência federal, ou ele mesmo, já que é um policial estadual, procede o registro desse caso e a investigação também desse caso. Okay, Shane, the question is, as you are a director of public safety at Salt Lake Community College, okay, see if a crime, a light crime happened on campus, or even something more serious. How do you act in that? Can you take care of the case? Is it your responsibility, or you have to ask for other departments to come and help you on that? Okay. For my current police department in the higher education college, the process is the same for larger cities or jurisdictions. Once a victim of a crime calls for service with the police, the officer receives the dispatch call for service, and this investigation will be conducted to gather more information. The investigation includes, but are not limited to, looking for a suspect, collecting evidence, interviewing witnesses. The rest will be made if a suspect is identified and there's probable cause to believe the suspect committed the crime. When a suspect is arrested, they may be searched and transported to jail. They will be held depending on the offense until they go to court. The prosecutor will review the police report and file the charges against the suspect. This is called an information in the United States. This is not the responsibility of the police officer or the police department. The prosecutor may independently have a second investigation depending on the crime that occurred. After the arrest and the filing of the information, the suspect becomes a defendant and is taken before a judge. This is where the defendant can plead guilty or not guilty to the charges brought against them. Depending on a number of factors, the defendant may go back to jail, may receive bail, or may be released until a future court date. For my current department, we handle all police calls for services. In some cases, we may request assistance from another police agency, depending on the crime that occurred.
and some crimes that are against the person, we would request a special victims detective, as they may become more equipped to handle the investigation. These are where partnerships with larger agencies are vital. Okay, here we are, okay? As Shane is the, the chefe do departamento de polícia dentro da faculdade, tá? Mesmo sendo assim, o processo é o mesmo, tá? De toda a jurisdição, tá? Quando acontece um crime, qualquer tipo de crime, a vítima liga para o 911, tá? No 911 tem um departamento que recebe todas as ligações. Quando recebe as ligações, eles passam o rádio para todos os policiais, tá? Como se aconteceu um crime dentro da faculdade, é claro que é o Shane que está lá. É ele que vai, com a equipe dele, resolver esse assunto, tá? E como é que acontece? O policial que chega mais rápido no local, que está dentro da cidade, tá? Ele vai chegar, vai procurar pelo suspeito, vai coletar as evidências e vai entrevistar as testemunhas, tá? Mas o primeiro passo ainda é falar com a vítima, da mesma maneira como acontece no Brasil, tá? E encontrou o suspeito, quando encontrou o suspeito, tá? O suspeito vai ser detido, tá? Ele vai levar o suspeito, tá? E ele vai ser identificado e, se acreditar que o suspeito cometeu um crime, ele vai ser levado para a prisão. Quando o suspeito é preso, tá? Ele pode ser revistado, tá? Ele está no direito, ele vai ser revistado e ele vai ser transportado para uma prisão, tá? Que seria a delegacia de polícia. A delegacia de polícia. Quando ele está lá, o promotor vai analisar o boletim de ocorrência, vai entrar com acusação contra o suspeito, tá? E durante esse processo é chamado de informação, tá? E também não é responsabilidade do policial ou do departamento de polícia, da mesma maneira como acontece no Brasil. É levado para a delegacia e lá ele é cuidado, passa para o delegado. O promotor, nesse caso, ele pode realizar uma segunda investigação, dependendo do crime ocorrido, tá? E após a detenção e a apresentação das informações, o suspeito vai se tornar réu e é levado perante o juiz, onde o réu pode ser declarado culpado ou inocente das acusações que foram feitas contra ele. E dependendo de uma série de fatores, o réu pode voltar para a prisão, continuar na prisão, ou pode pagar a fiança, ou ele pode ser solto e fazer serviço comunitário, talvez voltar para uma segunda vez diante do juiz, tá? Para que possa ter concluído tudo. Tá? E como eu disse antes, no departamento do Shane, dentro da escola, tá? Eles trabalham com todos os chamados policiais, como eu disse antes, tá? E não só os diretamente dentro da escola, mas todos que são direcionados a eles, que tá ali na área deles. Em alguns casos, tá? O Shane e o departamento dele, eles podem solicitar ajuda de outros departamentos de polícia, tá? Dependendo do tipo de crime. Tem alguns crimes que ele tem que solicitar a presença de um detetive que está especializado em entrevistar as vítimas. Tem toda a tecnologia de como entrevistar a vítima e interpretar as respostas, tá? Porque ele está mais equipado, ele tem a tecnologia, né, e sabe lidar com a investigação melhor.
E é assim que as parcerias entre as agências são feitas e são muito importantes, são vitais para o sucesso da segurança. Não está nas perguntas, mas uma curiosidade. O Shane é chefe de um departamento que fica localizado na universidade. Ok. Isso. Qual que é a congregação, a comunidade que é atendida aí? Tá, olha, deixa eu falar primeiro em português o que eu sei e depois eu vou passar para ele, tá? O Shane, como eu disse, ele é um policial estadual e também é funcionário da nossa escola, tá? Da nossa faculdade. A escola, ela tem, no total de alunos, em campos diferentes, tem mais de 60 mil alunos. Tá? É isso que eu queria saber. Agora, você também está querendo saber mais ou menos o número de ocorrências dentro da escola ou não? Não, o que eu ia perguntar é o seguinte, para ele. A atribuição dele é só dentro dos campos, onde vivem essas 60 mil pessoas, acadêmicos, funcionários, né, professores, ou se eu for um professor nessa universidade e acontecer fora do espaço físico do campus, lá na minha casa acontece um crime. Eu fui vítima de um furto, de uma agressão, eu posso procurar o Shane para fazer esse registro, porque tenho nele um policial estadual que casualmente está lotado, dentro de um espaço acadêmico, ou eu devo procurar uma outra agência? Olha, eu posso responder por ele ou eu passo para ele? Passo para ele. Passo para ele? Okay. The question he has for you, Shane, that is not on what was, it is, as you are the officer on campus at Salt Lake Community College, if a professor, for example, something happened in his house, a crime happened in his place, can he contact you because he knows you, because he's a professor at the college and he has your contact, or he has to go or he has to go the proper way, call 911? Good question. I do get a lot of calls from people that know me. I will always respond, but if it's an imminent danger, I prefer that they call what you would say 911, because it may be a quicker response. I may be in a meeting, I may be off campus, so I will take calls, but it's not the preferred way. Okay, so just for me to clarify, so I can yes. Translate to this. If someone break into my house to rob my house, it's still some things for me. If I know you, I have your phone number, I'm a friend with you. If I call you, okay, saying that you would come to my place or you would contact the police department and someone else will come here. Yeah. That's what happened. Getting a little bit challenging because my job is here for Salt Lake Community College. So you as an individual, if you lived in a city, different place than Salt Lake Community College, you would need to call your police department. I would not be able, I could respond, but I probably would not respond. Ok. So, a resposta do Shane é a seguinte. Ele disse que ele recebe vários chamados de pessoas que conhecem ele por coisas que aconteceram fora da escola. Algumas vezes ele vai e responde ao chamado, mas ele prefere que seja feito pelas vias normais, ligar para o 911. E algumas vezes ele mesmo reporta quando alguém fala com ele, e eu até fiz a pergunta para ele, se alguém entrar na minha casa, roubar a minha casa, tá? E eu conheço ele, sou amiga dele, eu vou ligar para ele, ele se algumas vezes, mas na realidade é o seguinte, o foco dele é a faculdade. Ele também responde outros assuntos, mas o foco, ele prefere que ligue para o 911. É uma questão que também está fora. Ele é chefe.
ele tem um setor entre os funcionários dele, entre os policiais dele. Ele tem um grupo de policiais que são uniformizados, fardados, visíveis, e tem também um grupo de policiais à paisana que fazem investigação em trajes civis? Ou ele só tem o pessoal uniformizado? Okay, Shane, in your department, okay, do you have your staff like police officers wearing uniform? Do you also have police officers that I don't know how to say in English, but the ones who do not wear uniform, okay? And if you do also have like security people that are not police officers. Yes. What do you have? You have all of this? Yes. How slow do you want me to go for you? Sorry? How slow do you want me to go for you? No, that's it. That is a question that is not in the thing, but it's a curiosity that he has. Yep. Okay. So we have, we'll go real slow so you can translate so you don't miss it. So we have uniformed officers that you typically see full uniform with you know, their insignia, their duty belt. Mm-hmm. We also have what we call administrative officers, which I am here at the college. That Okay. I have a uniform, but I don't wear it daily. I usually wear a shirt and a tie. Okay. And then we have our campus safety officers for the college. Now that's not in every jurisdiction, but for the college, we do have campus safety officers that wear a uniform, but they are not sworn law enforcement and they do not carry a gun. Okay. And do you, this is my question, do you also have some agents that they are not considered police officers, but they are securities? That's what I call the campus safety officers. Campus safety office. Yeah, Okay. I call them campus safety officers here. Okay. But they're security. Other people would see them as a security guard, but I call them something different here. Ok, ok. So, Azor, a resposta é, ele tem os policiais uniformizados sobre a responsabilidade dele. Ele tem os oficiais administrativos, tá? Que eles não requerem usar uniforme, tá? Mas também são policiais. Ele também é responsável pela... Existe uma empresa de segurança, tá? Eles não são policiais, eles são seguranças. E eles ficam na escola o tempo todo, ele também é responsável por ele. E ele também é responsável pela oficiais de segurança de campus. Esses são policiais que trabalham nas ruas, mas eles fazem a vigilância nos campos, ele anda pelos estacionamentos, eles entram nos prédios e tudo mais. A presença deles também está ali, e ele também é responsável por eles. Pronto. A próxima questão que a gente encaminhou para o Shane, a quarta questão que a gente formulou, é em relação à burocracia de registro. Como é que se registra um crime aí? E a denúncia desse crime também. Como é que a polícia faz o registro? Como ela reporta isso ao tribunal? Pequenas e grandes cidades dos Estados Unidos. Tem um procedimento semelhante ao inquérito aí nos Estados Unidos? E é a polícia quem conduz as investigações criminais? De certa forma, ele já falou que o promotor de justiça pode também investigar. Mas como é que se materializa esse registro policial? É um relatório ou é uma sequência de pastas e autos? Okay. So, Shane, the question is, what is the bureaucratic form of the police registration and reporting the crimes by the police to the court?
of small and large cities in the United States. Is there an inquiry? Is it the police who carry out criminal investigation? Put in other words, what he asked is, the bureaucracy is the paperwork. How do you register a crime? Is it just one piece of paper, or it is a folder? And who do you give this to? Who do you send that to? He said a part of that you already answered, okay? But he wanted more, and he's asking, who does the criminal investigation? Yeah, so here's what I suggest is he's going to pass out all this stuff, so I will just answer his questions. So if you'll let the participants know, they can read some of my answers, but I will, in light of time, I will try to answer his questions and not go through this. So on a normal police call, the police officer will handle the investigation. What they do is they conduct their interviews, they do their investigation, they file a police report with the court, or with the prosecutor. The prosecutor is the one that actually brings the charges to the court. And to file something with the prosecutor, you have to bring them a packet, your investigation packet, which includes your police report, any evidence that's collected, in video, and it could be police body video or video from a store or whatnot, and then your probable cause statement. Probably, sorry, probable, I couldn't hear. It's called probable cause in the U.S., and that's just saying there's enough to believe that this criminal conducted this crime. Okay. See if that answers his question. Ok, so he, Azor, a resposta do Shane, resumindo tudo, é o seguinte: o policial, quando ele vai, quando um crime acontece, ele preenche o documento, ele preenche o relatório, tá? Ele coleta evidências, algumas vezes com ajuda, outras não, tá? E dentro das evidências também inclui vídeos, e aqui usa-se muitos vídeos. E também ele é um pacote, tá? E as causas prováveis que aquilo realmente foi um crime, tá? Aí, quando ele pega tudo isso é colecionado e levado ao promotor. E aí é feito assim. Tá certo? Certo. A próxima questão que a gente havia encaminhado para ele é a quinta questão, né? Penúltima questão é: como é que é a relação entre as agências? De certa forma, ele já comentou que há uma cooperação, mas também, pelo menos se vê em filme, há eventualmente alguns conflitos. Quem é o responsável? É quem chega primeiro? Então, a pergunta foi formulada bem assim: qual é a relação entre as agências de segurança quanto aos limites de competência de cada uma delas na investigação de um crime? Existem conflitos de jurisdição entre uma e outra? Ou existe uma regra clara que evita esses conflitos? Okay. Shane, the question is, and he didn't mention that what in Brazil, what they see is what they see in movies, okay? And they do see conflicts, okay? But the question it is, how is the relationship between law enforcement agents regarding the limits of competence of each of them in investigating a crime? The question is, are there conflicts of jurisdiction? I don't know how to say this word, jurisdiction, or is there a clear rule that prevent those conflicts? Yeah, there are clear rules in the United States, and it's called jurisdiction. But the relationship here in Utah is very good, and we don't step on each other's toes. There's very minimal conflicts like you would see in the movies. It does happen, but very rarely. We all have that common goal here in the United States, and that is to help citizens of the United States with crime.
So I would say that he needs to pass on what I had written, but to answer his question in a short manner, we do have conflicts, but they're very rare. And in Utah, we don't experience very much. The reason is because we all understand jurisdictional boundaries on what we should be doing. Ok. A resposta do Shane é a seguinte. As regras são claras, tá? Existe um relacionamento muito bom entre os departamentos, entre todos, e exatamente porque as regras são claras. Um não coloca o nariz no trabalho do outro, tá? Algumas vezes, em Utah, raramente acontece conflitos, tá? Mas isso não quer dizer que outros departamentos não se envolvam. Se eles forem solicitados, eles vão se envolver, tá? Eles vão se envolver. Mas que normalmente não acontece nenhum conflito, porque as regras são muito claras. Cada um sabe onde está o seu nariz, cada um sabe do teu trabalho e é responsável pelo teu trabalho. A última questão que nós havíamos encaminhado é a sexta. É a sexta. A sexta questão? Sixth. O que é preciso para ser um policial, um juiz e um promotor nos Estados Unidos? Ele já falou que a qualificação dele para trabalhar na universidade exigiu um pouco mais. Mas para ser um policial também ele já disse, preciso fazer o curso das tantas semanas, e para ser um juiz, um promotor. Tá. Shane, on this question, he's asking, what does it take to be a policeman? You already answered that. It was on the first one. What do they have to do? But how about a judge and a prosecutor? Okay. Let me find where I have that. A judge. If you'll scroll down to 7. Okay. So qualifications of a judge, I'm not going to read the whole thing. They have to be a citizen of the United States. In Utah, they have to be a state resident for at least 5 years. So that would be in any state that they're a judge. And the ability to practice law in the state, which includes a degree and a member of the Utah State Bar. Have to be at least 30 years old and not more than 75 years old. And a person who has demonstrated maturity of judgment, integrity, and the ability to understand and apply appropriate law with impartiality. Okay, that is the answer for the judge or for the judge. For the judge. Okay. Yes. Okay, so let's start with the judge. Yep. Para ser um juiz, tá? Primeiro que eles são nomeados e eleitos, tá? Para presidir um tribunal específico. A maioria dos juízes, tá? Eles têm um diploma de direito, mas nem sempre isso é obrigatório, tá? No estado de Utah, o juiz era nomeado pelo governador, mas também com o consentimento do Conselho Judicial, tá? E ele trabalha por 3 anos, tá? E ele é nomeado em uns 3 anos, e depois dos 3 anos, ele vai passar pela eleição. Os eleitores é que vão dizer o sim ou não para ele, tá? E o que ele precisa para ser um juiz, na realidade? Primeiro que ele precisa ter a cidadania americana. Não que ele seja americano. Ele pode ser um cidadão americano, ele pode ser de outro país. Mas ele tem que ter a residência dele dentro de Utah, se for dentro de Utah. E ele tem que estar morando no estado por pelo menos 5 anos. Tá? Ele tem que ser membro da Ordem de Advogados, tá? Ele tem que ter pelo menos 30 anos de idade e não mais que 75. Tá? E
Não, ele citou alguma coisa sobre um juiz, ele tem que ter a maturidade para fazer um julgamento, para a integridade e a capacidade de compreender e aplicar a lei apropriada com imparcialidade. Tudo bem. Shane, how about a prosecutor? Okay. Prosecutor. If you'll scroll down on my question or my answer, Yes. and go down to licensure. Attorneys must become licensed by passing a written bar exam upon completion of law school. The exam is administered through each state according to the BLS. Most states require a passage of the multi-state bar examination, and some states also require attorneys to pass an ethics exam and other state-specific tests. Other skills they must feel comfortable in courtrooms, so trial experience may be beneficial. They must have an understanding of their community's needs and the motivations driving law breakers. Successful prosecution can lead to an individual's loss of rights, so a criminal prosecution lawyer must use discretion, perform careful research, and seek justice. This career also requires a sense of civic duty and fairness, as well as strong analytical skills. Ok. Para ser um promotor de justiça, tem que ser graduado em direito, tá? Tem que passar pelo exame da ordem dos advogados. Eles também têm que passar pelo exame da ordem. O exame é administrado em cada estado. O exame da ordem aqui é por estado, ele não é no geral. E alguns estados, eles não aceitam que o exame de ordem seja só daquele estado. Eles pedem também, eles exigem também que eles tenham exames de outros estados, tá? E também os promotores, eles têm que ser pessoas que se sentam bem confortáveis dentro de um tribunal, tá? E para que a experiência do julgamento possa ser benéfica, tá? Ele tem que ter uma compreensão da necessidade da comunidade e os motivos que impulsionaram aquela infração, tá? E acontece que, para ser um promotor, ele tem que ter todo esse conhecimento, essa imparcialidade e tudo, porque se o réu for condenado, ele pode perder os direitos, tá? Todos os direitos como indivíduo, tá? Então, ele tem que ser muito discreto, tá? Tem que fazer pesquisas antes. Ele tem que realmente saber o que ele está fazendo para que ele possa buscar a justiça em primeiro lugar, tá? E para ser um promotor, ele tem também que ter um senso muito bom do dever cívico e de justiça, tá? E uma capacidade, uma habilidade analítica muito grande. E só para vocês saberem, né, que não está aqui nos Estados Unidos, para você se graduar em Direito, você tem que ter um curso superior, e esse curso superior pode ser em qualquer área, pode ser música, tá? E depois ele tem o mestrado dele, como a gente chama no Brasil, em Direito. Ele é depois do curso universitário. E, na maioria das vezes, os advogados, eles fazem a universidade e pegam um diploma dele em serviço social ou em psicologia, que vai ajudar muito no trabalho deles.
As questões que a gente havia encaminhado para o Shane e a você, elas foram colocadas. Eu acredito que elas tenham dado a oportunidade do nosso público compreender um pouco mais do que aquilo que se vê em filmes. Eu gostaria de, se houver oportunidade, por alguns minutos, se o Shane tem tempo, para responder alguma questão, e aí eu abriria a palavra aos nossos conferencistas para formularem eventualmente alguma questão. Ok. Eu, Deixa eu particularmente... traduzir para ele. Shane, Azor is saying that all the questions and that we received, and then I translated, he's passing to all the attendees in here. And so he's gonna skip some things in here. And if you do have time, if you can stay to answer questions if someone has a question for you. Are you okay? Yes. Ok. Azor, ele está disponível para responder perguntas que, por acaso, alguém tenha. Ok. Bom, pessoal, eu procurei formular, vocês perceberam, uma série de perguntas que pudessem responder dentro de uma perspectiva de comparação entre o que a gente vê em filme, aquilo que a gente vê na nossa realidade aqui no Brasil, tentar fazer essa comparação. Eu acho que ficou bastante evidente a multiplicidade de agências policiais que se tem nos Estados Unidos, a divisão dos Estados Unidos, geopolítica, administrativa, é muito semelhante à nossa. Nossa Constituição, desde 1891, ela adotou o modelo de Estado federal, né? Então, assim como lá tem uma União, estados e municípios, aqui também. A única curiosidade que eu sempre tive foi essa questão dos condados, que se assemelham às regiões metropolitanas nossas também. Então, a gente começa a perceber que as coisas são bem parecidas, não é? Com relação à estrutura de justiça, a exceção do ingresso na polícia e do ingresso no Ministério Público e na magistratura, me parece que, no mais, polícia é igual no mundo todo e atende igualmente no mundo todo. Mas eu gostaria de deixar alguns minutos em aberto, pelo menos uns 10 minutos, para a gente ver se algum colega tem alguma questão que gostaria de formular. Em havendo alguma questão, pode liberar o seu próprio microfone e faça de viva voz. A Elisete vai te ouvir e ela repassa a pergunta. A palavra está franqueada a todos. Boa noite, aluno Sargento Cláudio, da Polícia Militar de Santa Catarina. Só gostaria de perguntar... Eu acho que tem o Cláudio, está fazendo a pergunta pelo chat. Cláudia, pode falar de viva voz, Cláudia, por favor, se for possível. Boa noite, estão ouvindo agora? Sim. Certo. A minha dúvida seria, no caso de quando o policial vai efetuar uma prisão, como é que é previsto na legislação nos Estados Unidos, quando um criminoso reage, principalmente quando um policial sai ferido, né? Que aparentemente eu já tenho lido alguma vez, mas sem muito conhecimento técnico, que lá a punição é mais grave, né, para o criminoso. A punição que você diz que é mais grave por um criminoso é quando ele agride um policial? Sim, exatamente. É isso que você... Exatamente. Ok. Reagir... Shane, Compreendeu, né? Shane, when you go after a suspect and he react and sometimes hurt a police officer, you know, Claudio, he's a sergeant in the police, and then he is asking if that happens, would it be something that will aggravate the crime or not? So in the United States, we call that resisting arrest, and there's enhancements to whatever crime if they assault a police officer, which gives them more jail time. It is what? Sorry, I couldn't hear. And so
It's called resisting arrest, and they could be charged with more jail time for an assault on a police officer. Certo. That answers his question. Ok. Cláudio, a resposta é o seguinte: quando existe uma resistência à prisão, tá? O que acontece é o seguinte: se acontecer um ferimento, alguma coisa, acontecer um ferimento no policial, alguma coisa mais grave, vai acarretar num maior tempo na prisão. É isso que acontece. Se fosse somente um ferimento, ou se acontecer morte, aí já mudou de figura. Elisete, acho que o que ele queria colocar é o seguinte: se eu agrido, um cidadão agride um cidadão, tem uma pena, por exemplo, 3 anos. Mas se um cidadão, ao invés de agredir um outro cidadão, agredir um policial, por ser policial, se torna mais grave a punição? Bom, deixa eu fazer outra pergunta, então. Se quando um civil agride um policial, tá? Você está dizendo, isso vai ser no momento da prisão ou em qualquer momento? Não. Um caso de agressão entre 2 pessoas. Eu agrido você, eu sou um civil, você é civil. Tá? Digamos que, ao final das contas, eu seja condenado pela agressão a 3 anos. Certo. Digamos que, mudando a história, que você fosse uma policial. Eu agrido um policial. Agredir um policial pune-se com mais rigor do que se agredir um civil? Tá, isso não no tem momento da prisão. Dependendo... Nada a ver com resistência. Nada a ver com resistência. Agredir um policial é mais grave do que agredir um cidadão comum? É punido com mais rigor? Shane, is it when there is a fight between two people, normal people, and that is going to result in a prison for some reason? For example, 3 years of prison. If the fight is between a person, regular person, and a police officer, this we will get more time in jail. That is the question. It's going to be worst case or not. Even if the police is not trying to arrest, it's just a fight. Someone comes and fight with you for nothing or for some reason. I'll try to answer this question, but it's more complex than that. So I guess I need to ask, is he talking about an officer on duty where he's in uniform and he's within his obligation to enforce the law and he's putting somebody under arrest? Or is he off duty and he's at a bar and they get in a fight? Completely different. But I need to know what he's talking about. Ok. Sargento Cláudio, a pergunta dele é o seguinte: para que ele responda essa pergunta, ele tem uma diferença. Existe o policial uniformizado e alguém vai e agride esse policial por algum motivo. E existe o policial paisana, alguém que não está fora do horário de trabalho. Você quer saber em qual condição? O policial em horário de trabalho em uma ocorrência. Numa ocorrência. Okay. So Shane, I think it goes back to the first explanation you gave. He did say that it is a police officer on duty and resisting to jail. So that will end, like you answer, in extra time in jail, right? Yeah, it's an enhancement and it's also a secondary offense. Secondary offense. That's another charge that individual would be. Ok. Ok. Sargento Cláudio, se o policial está no trabalho, no horário de trabalho, e a pessoa está resistindo à prisão, ele vai ter uma segunda acusação contra ele, tá? E essa acusação é sobre a resistência e aí ele vai ter 2 acusações, uma porque ele resistiu e ele feriu o policial, e outra foi da primeira, que o policial chegou lá por alguma coisa que aconteceu. Então, realmente, o policial uniformizado no trabalho, se ele for agredido, é uma segunda ofensa. Cláudio, só para complementar o que eles estão dizendo, o sistema deles é bem igual ao nosso.
A agressão verbal é desacato, né? A agressão física é lesão corporal. Isso que você pergunta, se eu agredir um policial só por agredir, se eu causar lesão corporal por causar lesão corporal, é a mesma coisa que agredir um civil. E a gente tem essa lenda urbana de que lá, se for um policial, a pessoa é decapitada, a pena é mais severa. Absolutamente não, né? O que tem são crimes diferentes, é isso que ela quis dizer, é isso que ele disse. O que, se você praticar contra o policial crime de resistência, nós temos no nosso Código Penal um crime de resistência. Ah, mas se na resistência você causou lesão corporal, além de tudo, do policial, a pena da resistência é agravada. E se você matar o policial, tão grave a resistência, você vai responder por homicídio. Então, não há, isso é uma lenda que a gente cultua aqui, imaginando que nos Estados Unidos, mexer com um policial é coisa sagrada, é como se fosse jogar pedra na cruz. Isso não existe. Há o respeito, que foi dito aqui, pela carreira, há uma série de contextos que levam a esse respeito, formação, mas, sob esse ponto de vista jurídico, não acontece, não. Tá? Bom, se não houver mais alguma pergunta, eu só tenho... Coronel, eu queria fazer uma pergunta, se fosse possível. Coronel. Pois não. Diretamente com a Elisete. Tá, eu poderia perguntar, eu queria saber a sistemática, mais ou menos, da escala de serviço dos policiais lá, quantos dias trabalham por dia, mais ou menos, e da valorização do policial. Eu já vi em entrevistas que o policial, ou não só o policial, os agentes de segurança em geral, eles têm um certo, vamos dizer assim, ele vai adquirir uma residência, vai adquirir um terreno para construir, ele tem um certo abatimento por ser agente de segurança. Eu queria saber se realmente isso é verdade, se não é verdade, e quanto tempo geralmente dura a carreira do policial, quantos anos ele trabalha, 20, 30, 25, como é que funciona? Ok. Elisete, deixa eu tentar resumir. Ele explicou, mas eu vou colocar de uma forma que você coloque para ele, para você compreender melhor, porque o que ele colocou são coisas que são muito valiosas para a gente, né? Primeira coisa, só pergunta essa para ele. Qual que é o regime de trabalho? Trabalha um dia e folga o outro, 12 horas de trabalho por algum, com 24 horas de folga, todo dia. Eu sei que varia, cada um, o cara que trabalha no expediente vai fazer expediente ao longo da jornada de trabalho. Mas o policial patrulheiro, ele trabalha um regime qual? Trabalha durante o dia e folga à noite, folga no outro dia, 12 por 36, 12 por 24. Shane, on a work schedule for a police officer, how is the schedule for the police officer? How many hours he works? If he works 8 hours a week, or if he works 12 and he's off 12, or he works 24 and is off for 48, or it's a weekly, how is the schedule there? Okay. In the United States, we all try to work 40 hours a week. Obviously. 40 hours a week. Yeah. Okay. Sometimes we have to work more. Some people, generally, for the most part, officers work 4 10-hour shifts. And they're off for 3 days. 4 to 10, you said? No, 4 10 hours. 4 10 hours. Okay. Yeah. So they work 4 days a week, you have 3 days off. That's not true in all departments, but that's what a lot of them do. Okay, 4 10 hours a week. 40 hours a week. Okay, and then another question that I do have is, não. Responda they essa, could be working because it's 24 hours. Okay. Quantas horas? A resposta é o seguinte, a resposta é 40 horas por semana. Perfeito. Agora, a segunda pergunta. A segunda pergunta é... Peraí, só um minutinho. Pois não. Só um minutinho, deixa eu só terminar. Ele falou assim que, normalmente, os policiais, eles trabalham 4 dias por semana, 10 horas seguidas. E aí vai variar o horário que começa, o horário que termina. Obrigado. Desculpa te interromper aquela hora. A segunda questão é, eu sei que variam. Há vários departamentos, cada departamento tem suas regras, mas o dele, por exemplo, o departamento dele, que é estadual, ele pode se aposentar depois de quantos anos de serviço? 20 anos, 25 anos, 30 anos de serviço na polícia. Na polícia. Shane, let's talk about retirement now. How many years, on the police department you need in order to retire?
25, 30, 35? Generally, it's 25 years to get a full pension. 20, 25 years to get a full pension, which is about 80% of your salary. okay, hold on, I did not understand that one. So it is, did you say 25 years? 25 years 25 years if you work 25 years in the police, right? as a law enforcement officer. As a law enforcement, okay? And then what did you say about? You generally get about 60% of your highest wage until you die. Okay, if you, it doesn't matter, how about the minimum age for to retire? Because in Brazil, you have a minimum age to retire. There's Well, every state is different, but here in Utah, that's what we have. Ok. A resposta é a seguinte. O policial, ele trabalha, se ele trabalhar 25 anos na polícia, ele pode se aposentar, independente da idade dele. O único problema é o seguinte, que o salário dele vai ser 60% do piso salarial mais alto que ele tem. Ele vai receber só 60% daquilo. Se ele aposentar com 25 anos. E a última questão que o mesmo colega fez foi como é que é feito o reconhecimento. E eu quero acreditar que ele esteja pensando, a sociedade respeita, já foi dito, o Estado respeita, dá condições, facilidades. Ele deu o exemplo, se um policial quiser financiar, aí vocês não trabalham tanto com isso, trabalham bastante com hipoteca. Há alguma vantagem no sentido de acarinhar o policial na sua vida civil? Ou não? Ele é um cidadão comum e paga os impostos como todo mundo e segue a vida. Eu acho que é essa segunda parte, mas deixa eu perguntar. Eu também acho, mas não é minha pergunta. Okay. Shane, the question is, it's a very sensitive question, okay? What is the recognition? If you are a police officer, okay, do you have there is a respect, okay, for the police enforcement? Is there any, for example, anything that facilitate, for example, if you want to buy a house, because you are a police officer, do you have any benefit on that? Or in any order? How people show appreciation for your job in that matter? Does that exist here in the US? It's very minimal for law enforcement and fire. There are a lot of benefits if you're in the military in the United States, but not so much for what we call first responders, such as law enforcement and firefighters. Okay, so it would be the same as you're a civil, not a police officer. Okay. Very, very minimal. Sometimes a restaurant will give you 50% off if you're in uniform. Okay. But Okay. no huge benefit. Ok. Ok, a resposta é a seguinte. Se existe benefício mínimo, tá? O exemplo de se comprar uma casa, se existe o benefício, a facilidade, não. É a mesma para todas as pessoas. O benefício que algumas vezes acontece é, por exemplo, um policial vai a um restaurante. Aí no restaurante ele tem um desconto, tá? Esse é praticamente o que acontece algumas vezes. Fora disso, não. Oi? Isso é a mania mundial, né? Mania mundial. Mas tem uma coisa, no law enforcement, no policial não. Mas se você é militar, sim, existem muitos benefícios para os militares. Tem muitos benefícios militares, mas não para o law enforcement, para o policial. Let me add that, if I could. Sorry. So I don't agree with getting a benefit as a law enforcement officer. So I a lot of times decline it because I don't want somebody to feel like I owe them something. I gave you something for free, so therefore, if you pull me over when I'm drunk, I don't want to be charged. That is one of the reasons why we don't really accept gifts. Ok. No departamento de polícia, existe uma regra de não se aceitar presentes, tá? E
o porquê que não se aceita presentes, porque se acredita-se que estão comprando o policial, entendeu? Eu te ajudei, eu te dei isso, eu aquilo, então agora você está obrigado a fazer um favor para mim. Então, não se aceita presentes. Bom, Elisete, tem uma questão que foi formulada por um dos nossos associados que já foi respondida, então só estou anunciando, na verdade. Ele pergunta sobre o sistema previdenciário, requisitos para aposentadoria. Isso já foi colocado, acho que deve estar satisfeito. Pelo horário, eu sei dos compromissos que vocês mesmos me disseram que tinham, de horário apertado, eu gostaria de deixar... A primeira coisa que eu gostaria que você dissesse, vamos fatiar para não te cansar tanto, não cansar o Shane, as polícias do Brasil e dos Estados Unidos são muito semelhantes. As leis também são muito semelhantes. O que há mais é mito do que verdade. Você quer que eu fale por isso? Certo. Shane, Azul, ele quer enfatizar o seguinte, que... Não, em inglês. Oh, sorry, I messed with that. Okay, Shane, he want to emphasize this. From what you answer all the questions, the conclusion is, the police officers, the public safety in Brazil, in the US, it's almost the same. They're the same. And Azor also mentioned before that in the whole world would be almost the same, okay? But there is something that people from other countries, they believe there are so many differences, there are so many, but no, it is, the conclusion is we are all, you are guys are all in the same boat. Yep, probably so. E acho que para Azor, ele concorda com o que você falou. E também, só para completar, o sistema de leis, aquela pergunta que você fez sobre a resistência, e você me ouviu falar também para o colega aqui, é muito... Mas eu só resumi, o sistema legal é bem parecido também. A nossa diferença é mais numa única coisa. Ele pode estar fardado e investigando. Aqui não. Aqui o fardado não investiga. Quem investiga é só o civil. Se você puder dizer isso para ele, aí ele vai compreender bem o porquê de algumas dúvidas. No mais, somos todos iguais. Okay, Shane, Azor is saying that the law between US and Brazil, they are practically the same. There is just one difference, In Brazil, the one who conduct the investigation cannot be with the uniform. They can't. It is the law. The investigators, the ones who conduct the investigation, they are not with the uniform. That is different. Yeah, that is a huge difference here. Shane, Yes, thank you. Thank you so much. Elisete, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer muito e passe essas palavras para ele, por gentileza. Nós estamos fechando um ciclo que ele provavelmente não compreendeu o vídeo, mas nós somos um instituto de pesquisa, não um instituto de polícia, um instituto de pesquisa. Todos os nossos membros são da academia, são membros acadêmicos, né? Nós, coincidentemente, somos policiais, mas a nossa atividade no instituto é de pesquisa. E é exatamente por conta disso que nós achamos importante fazer esse entrelaçamento comparativo entre modelos policiais diferentes, modelos de leis diferentes, para que, ao final, talvez a gente conclua que não haja tanta diferença entre nós. E o meu agradecimento, thank you so much. Okay. Just to close, Shane,
Azor want you to know, because maybe you did not understand all of the stuff, you know, all the video and anything. So this is part of a research. All the members are academics, are in the academic side, but coincidentally, they are also police officers, or they are retired police officers. They were involved in the law enforcement. But right now, you know, they are in the academic side and they are researchers. And then so this is why they thought it was very important to learn more about the model, the law enforcement models, the law, how it works in the US and in Brazil. And the conclusion is, yes, it's kind of the same. Yeah. Okay. Well, And then he also thank you so much for, you know, being part of this, presenting this today, and today is the last day. Thank you, Shane. Eu gostaria de avisar todos os colegas, nós vamos então para o encerramento. Eu vou passar, por fim, o vídeo institucional, para a gente sair da sala sem grandes assombros, né? A gente sai tranquilamente da sala. Agradecer a todos os que participaram ao longo da semana, aqueles que puderam estar numa sexta-feira, agradecer muito carinhosamente a minha tia. Um beijo em você eu posso dar, você é minha tia. Um beijo, tia. Obrigado pelo apoio, facilitou e muito. Agradeça mais uma vez depois ao Shane. Thank you so much, Shane. Esse texto todo vai estar disponibilizado da tradução no nosso site, no portal. Basta seguir IBSP, Instituto Brasileiro de Segurança Pública, ibsp.org, ibsp.org.br, bem simples, ibsp.org.br. Hoje mesmo, encerrada essa palestra, eu já vou fazer download do vídeo e, em seguida, também faço já com a disponibilização desse texto, com as perguntas e respostas em inglês e português, agradecendo mais uma vez também por isso, pelo trabalho, e é um trabalho complexo de fazer a tradução, especialmente em termos técnicos, né? Vocês perceberam, a Elisete não domina a questão ligada ao direito, ligada à polícia, e ela foi extremamente bondosa comigo e conosco, a todos nós. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos, um grande beijo no coração. Shane, um abraço. Gente, está encerrado esse ciclo de palestras alusivo ao 3º aniversário do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Muito boa noite a todos. Posso dar uma palavrinha? Claro, claro, claro. Só um minuto. Vocês Claro. me perdoem, vocês vão ler as respostas em português e há erros de gramática, há erros de português lá. Mas no contexto vocês vão entender o que eu quis dizer, tá bom? E já que você abusou, alguns dos seus irmãos, que são meus tios aqui do Brasil, estão assistindo. Você talvez tenha visto já no chat. Tá? Não, Mas não vi. eles estão Não aí. vi. Estão aí te bajulando. Tá? Que bom. Um abraço para os meus irmãos do Brasil. Gente, fiquem então com o nosso vídeo institucional e, mais uma vez, muito obrigado a todos. Thank you for your help. I am checking off. Rigor científico, isenção ideológica e liberdade intelectual. Sob esses valores, em 19 de outubro de 2017, era fundado o Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Hoje somos mais de 50 gestores de polícia, mestres e doutores, espalhados em 17 unidades da federação. Em pouco mais de um ano, nossa revista científica já conquistou a qualificação P4 do sistema Qualis da CAPES. Nesta semana, ao comemorarmos nosso 3º aniversário de fundação, podemos dizer que presenteamos a comunidade científica com mais de 80 artigos, produzidos por mais de 100 pesquisadores. Nas quintas-feiras,
Nossas palestras no Diálogos Acadêmicos da Segurança Pública já trouxeram ao debate representantes do Senado da República, das Secretarias Nacionais de Segurança Pública e de Ensino e Segurança Pública, da Federação Nacional das Entidades de Oficiais Militares Estaduais e do Poder Judiciário, Ministério Público, IBAMA, além de outros tantos pesquisadores do setor. Agora, a sua presença entre os mais de 360 inscritos neste congresso é o nosso maior presente. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas ao Instituto Brasileiro de Segurança Pública.